Você já percebeu que a insegurança não destrói só você? Ela destrói tudo que está perto. Ela mata relacionamentos, mata oportunidades, mata conexões, mata até o que Deus colocou nas suas mãos. E a verdade é que muita gente está vivendo como Saul. Não porque quer, mas porque nunca aprendeu a lidar com o medo de não ser suficiente. Antes de entrar fundo nisso, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Steven Oliveira, sou terapeuta emocional e nós estamos aqui trabalhando uma série chamada Anatomia da Alma. E nessa série eu estou apresentando transtornos emocionais, questões emocionais na vida de algumas pessoas que foram relatadas na Bíblia. Saul, querido, ele tinha tudo. Ele tinha presença, tinha honra, tinha reconhecimento, tinha chamado, mas tinha uma coisa que ele nunca venceu, que era a insegurança que cresceu dentro dele. A história que eu estou contando para vocês é a história de Saul. E essa história está baseada em 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo de número 15. Tá certo? A Bíblia diz que Saul, ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Mas antes disso, quando Samuel procurou Saul, ele estava escondido entre as bagagens. E depois, quando ele começou a reinar, a insegurança se tornou uma prisão. Agora, preste atenção, porque talvez você vai descobrir hoje porque a sua vida trava exatamente nas mesmas áreas. A insegurança começa quando você não acredita no que Deus disse a você. Saul, querido, ele ouviu de Samuel: você é o escolhido. Mas dentro dele, ele pensava o seguinte: por que eu? Eu sou o menor da tribo. Eu sou o menor da casa do meu pai. Tem gente hoje ouvindo elogios, profecias, confirmações e continua respondendo dentro dele: eu não mereço isso. Essa, querido, é a voz da insegurança. A insegurança transforma a gente boa em problema. Saul, por exemplo, ele era um homem bom, mas a insegurança transforma bondade em medo. E medo, querido, vira comportamento destrutivo. Eu vou falar algo aqui impactante, mas é uma verdade. A insegurança faz você bater em quem veio te ajudar. Você sabia disso? Perceba, Saul, ele tinha Davi ao lado dele. Alguém que era enviado por Deus para ajudar Saul. Mas quando o povo começou a elogiar a Davi, a insegurança explodiu dentro de Saul. Tem gente, querido, que destrói quem foi enviado para levantar. Porque a insegurança não suporta ver o outro brilhando. A insegurança te coloca contra Deus sem você perceber. Quando Samuel demora, Saul faz um sacrifício por conta própria. Por quê? Medo. Medo de perder quem estava perto dele, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Olha o perigo da insegurança que não é tratada. A insegurança leva você a tomar decisões apressadas por causa de cenários que só existem aqui, na sua cabeça. A insegurança cria inimigos imaginários. Perceba, a Bíblia diz que Saul temia Davi, mas Davi nunca tocou nele. Tem gente, querido, fugindo, brigando, bloqueando, se afastando de pessoas que nunca foram uma ameaça. Mas isso é o quê? É a insegurança falando mais alto do que a verdade. Saul se agarrou tanto ao trono, que ele perdeu o trono. Ele se agarrou tanto ao controle, que ele perdeu o controle. Percebe? Saul, ele perdeu a sua vida, querido, tentando segurar o que já era dele. Tem muita gente cansada, muita gente exausta, porque está lutando para proteger aquilo que Deus nunca te pediu para defender.
Perceba, Saul ele começou como rei, mas ele termina como alguém destruído por pensamentos que ele nunca venceu. Esse é o fim da insegurança quando ela não é tratada. Talvez você é assim. Você se cobra demais, se compara demais, se diminui demais, tem medo de perder tudo. Você acha que vai ser abandonado. Fica em alerta emocional o tempo todo. E isso não é falta de fé. Isso é ferida. Porque insegurança não nasce do nada. Ela nasce da falta de afeto, da falta de afirmação, da rejeição, da comparação. Ela nasce da pressão. Saul não foi apenas inseguro, ele foi ferido. E a ferida dele, que não foi tratada, que não foi curada, que não foi resolvida, está tendo voz aqui no presente dele. Isso aconteceu com ele lá atrás. E aqui ela está se manifestando, se apresentando. E olha quanto estrago ela está causando na vida de Saul. A minha pergunta para você: será que você não tem essa ferida aí dentro de você? Precisando de cura? Precisando ser resolvida de uma vez por todas? Mesmo depois de tudo, Deus ainda tentou alcançar Saul várias vezes. Deus, ele não desistiu de Saul. Mesmo quando Saul tinha desistido de si mesmo. Talvez hoje você está no ponto em que Saul estava, no limite, cansado, se comparando, se sentindo pequeno. Mas a diferença entre você e Saul é simples. Você está ouvindo essa palavra. Você não precisa terminar como Saul terminou. Você pode parar hoje de destruir o que ama. Você pode parar hoje de matar o seu futuro por medo. Você pode parar hoje de se sabotar para não ser rejeitado. Agora, querido, eu quero te levar para o ponto mais delicado dessa história. Porque se até aqui você entendeu como a insegurança nasce, agora você vai entender como ela destrói. E eu vou te pedir uma coisa, preste atenção em cada palavra, porque talvez você descubra que a sua maior guerra não é contra pessoas, é contra um Saul que você carrega dentro de você. Saul não conseguiu lidar com o sentimento de ser insuficiente. Ele não conseguiu lidar com a comparação. Ele não conseguiu lidar com as expectativas sobre ele. Ele também não conseguiu lidar com a própria história. E sabe o que acontece quando a insegurança amadurece? Ela se torna perseguição. Perseguição aos outros, querido. Perseguição a si mesmo. Perseguição às relações. Davi nunca foi inimigo de Saul. Mas a insegurança transformou Davi em uma ameaça. Isso é forte demais. Porque muita gente afasta quem veio para ajudar, achando que é ameaça. Tem marido que trata a esposa como inimiga. Você sabia disso? Só porque a esposa cresce. Tem líder que destrói um discípulo seu só porque ele floresce. Tem gente que sabota amigos porque não sabe lidar com o brilho deles. A insegurança cria batalhas que não existem, cria rivais que não existem, cria guerras que não existem. A insegurança, querida, é uma fábrica de interpretações distorcidas. Veja, Saul, ele começou a ouvir algo que ninguém falou. Saul começou a imaginar intenções que não existiam. Começou a interpretar tudo como ataque. E tem gente que vive assim. Você olha torto, a pessoa acha que você está desprezando. Você cresce e ela acha que você está provocando ela. Você muda e ela acha que você está abandonando. A insegurança faz a pessoa viver em modo alerta, modo ameaça, modo guerra.
É cansativo viver, querido, com alguém assim. E é ainda mais cansativo ser alguém assim. Porque nada satisfaz, nada basta, nada preenche. E quando, querido, a insegurança se veste de espiritualidade? Saul, ele fazia isso. Ele escondia insegurança atrás de espiritualidade. Deus me revelou. Eu senti no espírito. Já percebeu isso? Mas nada disso era Deus na vida de Saul. Mas era medo, era orgulho, era ferida. E tem gente assim nos nossos dias. Tem gente que espiritualiza ciúmes. Tem gente que espiritualiza controle. Tem gente que espiritualiza paranoia. Você acredita nisso? Mas é algo real. E isso destrói. A insegurança, querido, transforma amor em ameaça. Perceba, Davi, ele amava Saul, ele honrava Saul, ele servia ao seu rei Saul. Mas Saul não conseguia acreditar, porque quem não acredita em si mesmo, não acredita no amor de ninguém. Você percebe que às vezes pessoas dizem eu te amo, mas dentro, de repente até de você, algo responde não é verdade? Porque você não se sente suficiente, porque você acha que vai ser trocado, porque acha que não merece, porque você está esperando, na verdade, o abandono. E toda insegurança tem um ponto em comum: o medo de não ser escolhido. A insegurança te faz destruir o que você foi chamado, querido, para construir. Veja, Saul foi ungido para liderar a nação, mas ele acabou gastando a vida tentando destruir um garoto que não representava ameaça nenhuma. Você tem ideia disso? E isso é mais comum do que você e eu imagina. Tem gente que perde tempo vigiando a vida do outro. Tem gente, querido, que perde energia se comparando o tempo todo. Gente que foca na pessoa errada. Tem gente que luta contra o que Deus está enviando como uma resposta. Saul, ele poderia ter feito história, mas sabe o que ele decidiu fazer? Guerra. A insegurança, meu irmão, cria um ciclo de autocancelamento. Perceba, Saul, ele perdeu o trono não porque ele era mau, mas porque ele nunca acreditou que era suficiente para ocupá-lo. E quando você acha que não merece algo, você inconscientemente destrói aquilo. Você perde relacionamento, perde propósito, perde oportunidades, perde conexões, perde a própria visão de futuro. E é um autocancelamento silencioso. A pessoa não diz eu vou perder, mas ela age como se tivesse já perdido. E Deus, Ele nunca pediu isso de você. A pergunta mais dura da história de Saul é essa: por que Saul nunca conseguiu se sentir amado? Por quê? Porque ele não acreditava no olhar de Deus sobre ele. E quando você não acredita no que Deus diz sobre você, você vive buscando validação em pessoas que nunca vão preencher o que só Deus pode preencher. Vamos ser reais aqui. Tem gente que ama você de verdade, mas você acha que não ama. É ou não é? Tem porta aberta na sua frente, mas você se encolhe achando que essa porta é grande demais para você. Tem gente que quer caminhar contigo, mas você se esconde. Tem oportunidades que Deus te deu, mas a insegurança te convence de que você não está pronto.
Você percebe o padrão? É o ciclo de Saul, querido. A insegurança mata tudo ao redor. Você sabia disso? A insegurança não é só um sentimento, é um espírito destrutivo. Ela mata a sua visão, mata as suas relações, mata a sua fé, mata o seu destino. E se você não trata, ela mata você por dentro. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele não morreu no dia que caiu na espada. Ele morreu muito antes, quando ele parou de acreditar que Deus estava com ele. Todo inseguro, no fundo, tem medo de não ser escolhido. Saul, ele nunca conseguiu acreditar que Deus o tinha escolhido. E talvez você também viva assim, achando que Deus errou quando Ele te chamou, achando que não é suficiente, achando que você vai ser substituído a qualquer momento, achando que tudo de bom na sua vida vai acabar, achando que todo amor é provisório. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo agora. Você não é Saul. Você não precisa morrer pela própria insegurança. Você pode viver pelo propósito que Deus te deu. E se essa palavra, querido, te alcançou, se você entendeu que essa insegurança tem te travado, ferido, tem te sabotado e atrasado, faz o seguinte: comenta aqui embaixo: eu estou rompendo com Saul. Isso vai te ajudar a assumir uma decisão e vai me ajudar a saber que você não está caminhando sozinho. E se você quer seguir recebendo conteúdos como esse, que curam, libertam e te puxam para cima, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, tá certo? E esse foi mais um vídeo da nossa série Anatomia da Alma.